Boa tarde, Mariana, tudo Boa bem? tarde. Tudo bem. A gente está aqui hoje, né, depois de ter tido uma conversa, para falar um pouco sobre as suas principais memórias da pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa época, quais foram as coisas que aconteceram com você nessa época da pandemia. Em 2020, dia 20 de março de 2020, eu trabalhava em 3 empresas terceirizadas na Bahia. A última que eu fui liberada foi do Costa do Sauípe. Foi difícil, né? Porque quando você tem 3 empregos e perde os 3 por causa da pandemia, fica bem difícil para você se estruturar. Aí eu decidi vir para São Paulo, para perto da minha família. Foi um pouco difícil. Para a mulher, ficou mais difícil para arrumar emprego. Mas para homem, nem tanto. Eu tive um pouquinho de percas, que é quase entrei em depressão por causa disso. Aí achei meios para tirar da minha depressão. Mas foi difícil no começo para mim. E você veio de outro lugar para cá, você pode contar um pouquinho para a gente essa mudança de estado? É difícil, porque eu morava no meio da natureza, eu era praiana, e mudar para uma cidade grande, onde tem esse fluxo grande de poluição, igual São Paulo, e lá, tipo, o ambiente era todo natural, não tinha tantas nuvens, o céu era limpo, você conseguia ver as estrelas. Aqui você nem consegue ver isso. E você nunca pensou em morar em São Paulo? Você veio só por causa da pandemia? Eu nasci e me criei aqui. Aí com 13 para 14 anos eu fui embora para Bahia. Aí fiquei 19 anos lá e depois eu voltei. E voltou nessa época? Foi, na época da pandemia. E você comentou que lá teve essas dificuldades por causa do trabalho? Que você perdeu seus trabalhos por causa da pandemia? Sim, por causa da pandemia. E aqui você já veio com alguma coisa vista? Não, a gente veio tentar a sorte. Aí meu esposo conseguiu, eu fiquei em casa, mas eu consegui cursos para não ficar fazendo, para me tirar o foco. Fiz bastante cursos aqui, que foi bom para mim, foi consultivo, foi um grande aprendizado. Quando você começou aqui, você chegou aqui já estava tendo a pandemia, já, né? Já estava tendo. Você chegou que época mais ou menos? Dia 20 de agosto de 2020. 20 de agosto de 2020. Sim. E quanto tempo que você demorou para começar a ter trabalho? Trabalho 1 ano e 2 meses. E você conseguiu fazer isolamento? Sim. E como que foi essa coisa de ter que fazer o isolamento? Como é que foi essas coisas da pandemia em si? De que você sentiu? O isolamento foi difícil porque, tipo, eu era acostumada a trabalhar, tinha que ficar em casa. O meu filho também, que ele é bem ativo, que ele tem 7 anos atualmente, ficou difícil, porque ficar dentro de casa preso não é para uma criança. E para quem gosta de trabalhar e ficar preso dentro de casa 24 horas, você não pode ver parente, você não pode ver ninguém. E na sua casa dava para fazer o isolamento? Dava. Ele tinha quantos aninhos na época? Quando a gente veio, ele tinha 4 anos. E ele teve escola nessa época? Não, porque lá na Bahia a gente tinha, ele estava estudando. Aí começou a pandemia, aí todo mundo foi afastado. A gente veio pra cá, demorou. No ano seguinte a gente conseguiu a vaga pra ele. Mas foi pra longe, lá pro centro. Aí eu fui na escola, pedi a transferência pra uma escola mais perto, porque ele tem problemas de saúde. Ele tem quais problemas de saúde? Ele tem refluxo, ele é asmático, ele passa no cardiologista, por causa de uma artéria. Atualmente ele tem um cisto no esôfago. Ele passa na peulo por causa da asma, passa no ortopedista por causa do cisto e um AVC no joelho e água no joelho. E na época da pandemia, como é que foi? Foi difícil para ele, né? Porque, tipo, a gente já tinha uma rotina de médicos lá, por causa do problema de saúde dele. Aí teve que começar tudo do zero aqui. Mas teve durante a pandemia? Teve vezes que eu tive que levar ele no hospital. Aí quando eu fui levar ele para o hospital, eu tinha que estar com os relatórios dele em mãos para os médicos lerem para saber o que ele tinha. E o hospital nessa época você estava conseguindo usar direito? Ele faz coisas que ele precisou parar ou durante a pandemia você teve que levar ele só algumas vezes? Não, todas as vezes que eu fui eu consegui atendimento para ele. Ele conseguiu passar.
Só demorava um pouco, né? Mas conseguia passar. E você pegou Covid? Alguém da sua família pegou? A gente viu parentes que pegou e faleceram. Mas você não pegou, nem Não, as nem pessoas de ele, dentro da sua não. casa? Não, ninguém da minha casa. E tem alguma memória, assim, de tudo que você viveu nessa época da pandemia? Tem alguma coisa que você, assim, ou não consegue esquecer, ou acha que é importante que compartilhar com outras pessoas, alguma coisa que tem a ver com a pandemia que você viveu, que te marcou? Em 2002, ainda estava na pandemia, em abril ainda estava a pandemia. 2020. 2002 ainda teve a pandemia. Em abril de 2002. 2002, mas outra pandemia. A pandemia da Covid ainda estava. Não, mas 2022. Ah, tá. 2022 ainda estava a pandemia, eu tive um AVC e um infarto. Como que foi isso? Meu filho ligou para minha mãe pediu socorro para meus irmãos, meu irmão tirou porque a ambulância não entrava na rua onde eu morava. Eles falaram que não dava para eles entrarem. Aí meus irmãos teve que tirar o carro, colocar dentro do carro e sair nas pressas para chegar rápido numa emergência. E aqui no Jardim Colombo, a ambulância não... No Paraisópolis, no tempo eu estava morando no Paraisópolis. E não entrava lá? Não entrava na rua. E depois de um tempo... Aí depois eu mudei para o Jardim Colombo, por causa disso. E aqui a ambulância vem, nessa área aqui? Às vezes sim, viu? Mas demora. E você chegou a tomar vacina? Tomei 5 vacinas da Covid. Tomou todas? Tomei todas. E queria tomar, ou você teve alguma questão com a vacina? Não, até que não. É melhor se prevenir do que... Minha avó falava, melhor se prevenir do que remediar. E nessa época que você teve essa questão, durante a pandemia, você... esse uso do hospital e essa coisa de ter que estar no hospital com todo mundo, né? Naquela época ainda contaminado, 2022 já estava menos, né? Que já tinha as vacinas. Mas você sentiu medo? Como é que foi isso? Sentimento todo mundo sentiu. Mas, tipo assim, tinha que ir, não tinha pra onde correr. Se meu filho passasse mal, eu tinha que ir. Ou se eu passasse mal, eu tinha que ir do mesmo jeito, então não tinha pra onde correr. E em relação a essa coisa assim do amparo na pandemia, você sentiu que conseguiu ser atendida direito e ter direito a tudo que você precisava? Ou o que você sentiu falta em termos de proteção, amparo, essa coisa toda do cuidado do Estado, do serviço público? Como que foi para você nessa época da pandemia? Eu não vou julgar todos, né? Mas teve alguns médicos que, quando eu passava com meu filho, tinha muitos que nem pegavam meu filho. Fiquei com medo por causa da Covid. Sem saber se ele estava contaminado? Sim. Aí toda vez ele tinha que ir para o hospital, se ele ia com crise de refluxo ou asma, tinha que fazer exame de Covid. Toda vez. Aí eu falava assim, não, ele não tem Covid, não se preocupe que a gente está isolado. A gente não estamos indo para casa de ninguém, a gente estamos só vindo para cá. É da minha casa para cá e daqui para minha casa. Então não tem como ser contaminado. E tipo, meu marido chegava em casa, ele às vezes dormia na sala para não dormir junto com a gente. Ele falou assim, eu não sei com quem eu passei, não sei quem chegou perto de mim, se estava contaminado ou não, eu prefiro dormir na sala. Meu marido ficou quase 1 ano nessa brincadeira, dormindo na sala. E ele estava trabalhando com o quê? Ele estava trabalhando de ajudante de obra. De alguma maneira ele sentia que ele estava em risco, assim? Ele sim. Mas ele falava que preferia dormir separado da gente do que botar como eu e meu filho a gente somos... Como é que eles falam na saúde? Sintomático. Aí ele tinha medo por causa da gente, porque eu também sou asmática. Era como se fazia parte do grupo de pessoas que corriam mais risco. A gente era do grupo de risco. E ele, no trabalho dele, teve alguma coisa especial que ele teve que fazer em relação à pandemia? Algum cuidado? Sim. Alguma roupa? Sim, que ele teve que usar luva. Antigamente ele não usava, ele teve que usar luva, ele teve que usar máscara. Mas a obra não, em nenhum momento parou? Não. Continuou a pandemia? A obra que ele estava, não. E era um trabalho registrado? Não. Mas eles tomaram esses... Sim, teve o mínimo cuidado. Sim. Assim. Entendi. Bom, e tem mais alguma coisa que você queira falar sobre essa época? Não. Não? Tá bom, obrigado, viu? Muito obrigada. De nada.